Vamos lá. Hoje eu trouxe uma pessoa muito importante para falar desse tema conosco, Santo Tomás de Aquino. E antes da gente trazer a vocação para a pauta, eu queria que nós entendêssemos primeiro o que é a inveja, de fato. Eu acho que há uma confusão no nosso entendimento sobre o que é de fato a inveja. E é importante a gente entender que qual sentimento que me abarca, né? Para identificar quando aquilo é uma inveja ou não. Por exemplo, muitas pessoas confundem que inveja é desejar o que o outro tem. Nem sempre. Aí Santo Tomás diz o seguinte, na verdade ele coloca aqui em sentido contrário nas palavras de Damasceno e afirma que a inveja é uma espécie de tristeza e diz que a inveja é uma tristeza dos bens do outro. Então, mais ou menos assim, eu desejar ter uma casa bonita como uma pessoa tem, não é inveja. Perfeito? A inveja é quando eu não quero que aquela pessoa tenha aquela casa e eu tenha, ou quando eu me entristeço pela conquista do outro. Então, olha só que importante entender isso, né? A gente querer prosperar numa certa medida e se inspirar na vida das pessoas, de grandes pessoas que prosperaram, não é o problema. O problema é quando aquilo, de certo modo, me entristece. E aí tem um outro ponto também que ele traz aqui que eu acho interessante, que às vezes, por você estar numa empresa e tem uma pessoa que você não se dá bem naquela empresa, perfeito? Ela é tido como um inimigo teu. E de repente tem um risco ali iminente dela ser promovida. E você fica triste com isso. Mas não porque você quer a promoção, mas porque se ela for promovida, ela pode te prejudicar. Então olha que interessante, que ajuste fino aqui. O fato de você se entristecer dessa pessoa estar sendo promovida não é porque você quer o lugar dela ou não queria que ela estivesse lá por uma mera inveja. Você não quer que ela esteja lá porque você tem medo. Medo de que aquilo, né, se volte contra você de alguma forma. Olha que interessante. Então é importante a gente entender quando essa tristeza, porque ele trata a inveja como uma tristeza que a gente sente por ficar, né, angustiado porque o outro conquistou alguma coisa, mas nem sempre essa tristeza é sinal de inveja. Ela pode ser um sinal de medo. Então por que é importante a gente entender essa definição? Tem um outro autor chamado Gener Girard, eu falo bastante dele nas minhas aulas, e ele tem esse livro aqui chamado Teatro da Inveja, né, que ele aborda as obras de Shakespeare e fala um pouquinho sobre o movimento das obras, enfim. Que ele diz o seguinte, ele criou uma teoria chamada triângulo mimético. E aí talvez agora vocês consigam se identificar nesse conceito. Ele diz que tudo que a gente deseja parte do desejo de outra pessoa. Por exemplo, você nunca quis ter uma Ferrari, ok? Nunca passou pela tua cabeça, ou seja, aí você viu alguém com uma Ferrari, aí você viu alguém divulgando essa Ferrari, ou vamos pegar algo mais simples, um iPhone, né? Isso que eu tô gravando aqui, a live. Você nunca quis ter um telefone, aí você começa a ver propaganda, aí você começa a ver uma amiga tua com isso, aí você fala, isso parece ser interessante. Aí você começa a desejar algo, porque aquilo parte do desejo de uma outra pessoa. E qual que é o problema disso? Porque muitas vezes a gente passa a desejar coisas que não pertencem à nossa realidade. Isso nos causa sofrimento. E entender isso faz toda a diferença. Por quê? Eu até fiz um texto esses dias sobre a higiene do nosso desejo, né? A gente está desejando muitas coisas ao mesmo tempo e a gente não para refletir se aquilo vai nos fazer bem de verdade. Tem uma coisa que o Santo Tomás diz, né? Do bem aparente. Muitas vezes você acha que um bem é um bem de verdade. Mas talvez ele seja um bem para outra pessoa e não para você.
Então, desejar por desejar e desejar só pela mimese, que é imitar alguém, é partir do teu desejo, né, do desejo do outro, não confirma se aquilo é um bem para você. E esse estado de atenção, ele é muito, muito importante. Então, o quanto, aí fica a reflexão aqui, eu já vou fazer a ponte com a vocação, né? O quanto do que você deseja hoje, de fato, é algo genuíno. E aí o René Girard disse que é muito difícil você ter um desejo quase impossível que seja 100% puro, que não tenha sido inspirado em algo que alguém já tem ou que você viu, porque querendo ou não, desde pequenininho você vai observando, querendo, formando o teu imaginário, né? Nos desejos, naquilo que você quer conquistar. Então, quanto de fato que você deseja hoje é algo que faz bem para você, é algo que está dentro da tua realidade, é algo que tem a ver com a tua vocação. A gente viu uma epidemia de pessoas querendo virar influenciadoras, produtoras de conteúdo, jovens não querendo mais fazer faculdade, querendo investir em rede social, porque estão mimetizando, copiando, imitando, né, alguns profissionais que sim são vocacionados para isso, têm o dom da comunicação, são pessoas que ensinam de verdade, mas querem imitar uma profissão meramente porque ela traz fama e traz dinheiro, né? Então veja só, sem parar para olhar se aquilo de fato é um bem para ela. E aí olha que interessante, né? Completando o conceito do René Girard. Ele diz que não tem problema nós temos referências, porque pensa num triângulo, né? Então você tem o teu objeto de desejo, aquilo que você quer conquistar, você tem o teu modelo, aquela pessoa que você se inspira, e tem você. Tem uma diferença entre você querer conquistar o objeto de desejo e você querer imitar esta pessoa aqui. E onde que entra um conflito, que vocês vão perceber agora. Vamos supor que vocês estão dentro de uma empresa e você quer conquistar um certo cargo. Este cargo não dá para todo mundo ocupar. Às vezes você tem um cargo de diretor ali, ou dois, que você precisaria que alguém saísse para você assumir. E aí você começa a modelar esse diretor que está lá, ou esse gestor. Olha que interessante. Quando você começa a modelar, olha esse movimento que vai acontecendo internamente em nós. Você começa a querer estudar o que essa pessoa estuda. Você quer modelar o comportamento, falar como ela fala, sentar como ela senta, comer como ela come, dirigir reuniões como ela dirige. Então você começa a copiar as atitudes, porque você acredita que copiando você vai ter este objeto de desejo aqui, que pertence àquela pessoa. Só que tem um risco absurdo aí, porque quando esse modelo é muito próximo de você, começa a nascer uma coisinha chamada rivalidade. E aí você tira a tua atenção do objeto de desejo que você quer que está aqui, que é o cargo, que é a função de diretor aqui, né? E você começa a rivalizar com a pessoa. E por isso que entram brigas dentro do trabalho, fofoca, picuinha, gente puxando o tapete do outro, né? O nome do que está por trás disso é a inveja. É a inveja por quê? Porque você parou de desejar o objeto principal e começou a rivalizar com aquele modelo que você tinha. Então, qual que é a sugestão dele? Quanto mais distante é o teu modelo, melhor. E aí eu costumo dizer nas minhas aulas que eu mimetizo Sócrates, né? Porque ele está morto, eu não consigo rivalizar com ele, nunca serei uma Sócrates, né? Eu posso ali me inspirar naquilo que ele propõe, no formato, né, dialético, enfim. Mas eu não serei ele, né? Não tem um lugar para eu ocupar. Então, se vocês quiserem se inspirar e não cair no risco da inveja, passar a desejar coisas que não pertencem a você ou que são praticamente impossíveis naquele momento, busquem modelos que sejam mais distantes de vocês. É isso aí, Andrei, Sócrates e Totinho. O Andrei, quando eu conheci o Andrei, eu falava muito do Aristóteles, e ele apelidou Aristóteles de Totinho. Continuando, então, este cenário de mimese, né, do triângulo mimético, quanto mais longe for a tua referência de inspiração, melhor.
Primeiro, porque você não vai correr o risco de ser consumido por essa inveja, porque entrando na rivalidade você vai ter que disputar. E aí, vamos voltar no começo da live, esse sentimento de tristeza começa a te dominar, tá? E aí você começa a buscar coisas que você não precisa, ou não precisa agora, ou não precisa nunca, então você começa a querer coisas que não pertencem à tua realidade. Você pergunta, Carol, mas tem problema eu querer algo que não era até então desejoso para mim e passo a desejar? Não tem problema nenhum. Desde que você faça uma análise pessoal, individual, profunda, de cara, por que eu quero isso? Que bem isso vai me trazer? Que mal isso vai me trazer? Acontece que a gente passa a desejar meio que num sonambulismo, né? Eu escrevi um texto que eu vou postar, talvez hoje ou amanhã, sobre hipnose coletiva. A gente tem vivido isso. As pessoas estão andando sem refletir, elas estão querendo sem pensar. E isso causa um mal absurdo, porque querendo ou não, para você colocar um bem na tua vida, você muitas vezes, né, não dá para colocar tudo. A gente tem escolhas. A gente precisa escolher quais os amores que a gente quer colocar na nossa vida. E se a gente não escolhe bem, a gente vai colocar algo em detrimento de algo que também pode ser importante, seja a tua família, seja a tua qualidade de vida, né? Então, qual que é a grande mensagem? E aí, fazendo essa conexão com a tua vocação, muitas vezes a gente perde a direção da nossa vocação, a gente deixa de ouvir o chamado que a vida nos faz lá fora, porque a gente está invejando, desejando coisas que não nos pertencem e a gente se desvirtua. Tanto é que eu já peguei mentorias de transição de carreira, de que a pessoa queria fazer uma transição porque ela estava com um desejo, ela tinha visto que ela queria modelar uma certa carreira e não tinha parado para pensar se ela tinha os talentos e os dons para exercer aquela profissão, se o mercado ia aceitá-la, porque ela não tinha experiência com aquilo, né? E ela não tinha analisado os reais motivos. Os motivos financeiros, eles não são ruins, eles são bons e necessários, porque quem que vai querer uma profissão sem pensar no ganho financeiro, que é o quanto o mundo pode te pagar por isso? Mas isso não sustenta uma profissão, isso não sustenta uma vocação. É muito melhor você pensar em ganhar dinheiro, prosperar com aquilo que você sentiu chamado, que você é bom em fazer, né? Que é juntar a fome com a vontade de comer, do que você querer mimetizar uma profissão que não tem nada a ver com você, aquela que você não se sente convocado. Então, a inveja, o desejar um bem que não te pertence, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, te desvia da vocação. E aí mora uma grande armadilha. Carol, querida, parabéns pela live, amei. Preciso ter coragem autêntica de ser quem se é. É isso. O alvo é a própria essência. Olha que palavrinha maravilhosa, né? A essência. O que é a essência? A essência não tá... Cada coisa tem a sua essência, né? A essência da vela é ser consumida para gerar luz, tá? Qual que é a essência do ser humano? É corresponder àquilo pelo qual Deus te fez, né? E aí eu costumo, né, dar esse exemplo. Aqui tem água, né? Qual que é a vocação da água? Para que ela foi feita? Para molhar. As pessoas falam para matar a sede, não, para molhar. O fogo, para queimar. E nós, a gente se realiza como? Como que o ser humano se realiza? E não adianta aqui eu querer dizer que todo mundo se realiza da mesma forma. Isso é um erro. Tem coisas, né, de verdades universais, como a gente se realiza amando, sim. Mas de que forma, né? Por onde? Por qual meio? Qual é a estrada que você corre, que eu corro, que vai desembocar no mesmo lugar, que é colocar a nossa essência a serviço, né? Então fica essa mensagem nessa convocação matinal de hoje, em resumo, né? Cuidado com aquilo que a gente deseja modelar. Isso pode tirar a gente do nosso prumo, da nossa essência, da nossa vocação. E a inveja, ela tem um papel fundamental em te desvirtuar, em te colocar em lugares que não te pertencem ou que não vão te fazer bem. A inveja faz você confundir um bem, que nem sempre é um bem para você.
E lembrando que nem toda tristeza é inveja. Às vezes a tristeza vem por medo, né? Por uma ameaça. Mas quando a gente fica triste pela conquista do outro, porque a gente não quer que o outro conquiste, o nome disso é inveja. E isso contamina o sentido do nosso chamado. Porque enquanto a gente está olhando para o vizinho, a gente deveria estar olhando para o nosso caminho, para a nossa estrada, para aquilo que a gente precisa construir. Cada um tem o teu caminho, né? Então, espero que essa reflexão fique aí no coração de vocês, que vocês reflitam e passem a querer aquilo que tem a ver com a tua essência. Um bom dia, obrigada por estarem aqui nesta manhã comigo e a gente volta amanhã sábado. Estarei aqui novamente para mais um papo com vocês.